Então vamos à segunda parte do quarto capítulo do Evangelho. Nós estávamos falando da afeição, né? Então eu vou retomar um pouquinho quando ele diz: estenda-se bem, que se trata aqui da verdadeira afeição espiritual, de alma para alma, a única que sobrevive à destruição do corpo, pois os seres que se unem na terra apenas pelos sentidos não têm nenhum motivo para se preocuparem no mundo dos espíritos. Só são duráveis as afeições espirituais. As afeições carnais extinguem-se com a causa que as provocou. Ora, essa causa deixa de existir no mundo dos espíritos, enquanto a alma sempre existe. Quanto às pessoas que se unem somente por interesse, nada são realmente uma para outra, a morte as separa, na terra ou no céu. A união e a afeição entre parentes indicam a simpatia anterior que as aproximou. Por isso se diz de uma pessoa cujo caráter, cujos gostos e inclinações nada têm em comum com a dos parentes, que ela não pertence à família. Dizendo isso, enuncia-se uma verdade maior do que se pensa. Deus permite essas encarnações de espíritos antipáticos ou estranhos nas famílias com a dupla finalidade de servirem de provas para uns e meio de progresso para os outros. Os maus se melhoram pouco a pouco ao contato dos bons e pelas atenções que recebem deles. Seu caráter se suaviza, seus costumes se depuram, as antipatias desaparecem. É assim que se produz a fusão das diversas categorias de espíritos, como se faz na Terra entre as raças e os povos. O medo do aumento indefinido da parentela em consequência da reencarnação é um medo egoísta, provando que não se possui uma capacidade de amor suficientemente ampla para abranger um grande número de pessoas. Um pai que tem numerosos filhos, por acaso, amaria menos do que se tivesse apenas um? Mas que os egoístas se tranquilizem, pois esse medo não tem fundamento. Do fato de ter um homem 10 encarnações, não se segue que tenha de encontrar no mundo dos espíritos 10 mães, 10 esposas e um número proporcional de filhos e de novos parentes. Ele sempre encontrará os mesmos que foram objetos de sua afeição, que estiveram ligados a ele na terra por diversas maneiras e talvez pelas mesmas maneiras. Então, como a gente cria desafetos, a gente se algema a eles. Aí, na próxima encarnação, esses desafetos vêm na família, como pai, filho, irmão, enfim. E aí vamos agregando, vamos aumentando nossa família espiritual. Vejamos agora as consequências da doutrina anti-reencarnacionista. Essa doutrina exclui necessariamente a pré-existência da alma, e as almas sendo criadas ao mesmo tempo em que os corpos, não existem entre elas nenhuma ligação anterior. Desculpa. São completamente estranhas umas às outras. O pai é um estranho para o filho, as uniões das famílias ficam assim, reduzidas unicamente à filiação corporal, sem nenhuma ligação espiritual. Portanto, não haverá nenhum motivo de glória por se ter entre os antepassados algum personagem ilustre. Com a reencarnação, antepassados e descendentes podem ser conhecidos, ter vivido juntos, podem ter se amado e mais tarde se reunirem de novo para estreitar os laços de simpatia. Isso no tocante ao passado. Quanto ao futuro, segundo os dogmas fundamentais que decorrem do princípio antirreencarnacionista,
A sorte das almas está irrevogavelmente fixada após uma única existência. Essa fixação definitiva do destino, que implica a negação de todo progresso, pois se há algum progresso, não pode haver destino definitivo. Segundo tenham elas bem ou mal vivido, vão imediatamente para a morada dos bem-aventurados ou para o inferno eterno. Ficam assim imediatamente separadas para sempre, sem esperanças de jamais se reunirem, de tal maneira que pais, mães e filhos, maridos e esposas, irmãos e amigos não têm nunca a certeza de se reverem. É a mais absoluta ruptura dos laços de família. Com a reencarnação e o progresso, que é a sua consequência, todos os que se amam se encontram na Terra e no espaço, e juntos gravitam para Deus. Se há os que fracassam no caminho, retardam seu adiantamento e a sua felicidade. Mas nem por isso as esperanças estão perdidas. Ajudados, encorajados e amparados pelos que os amam, sairão um dia do atoleiro em que caíram. Com a reencarnação, enfim, há perpétua solidariedade entre os encarnados e os desencarnados, do que resulta o estreitamento de laços de afeição. Em resumo, 4 alternativas se apresentam ao homem para o seu futuro de além-túmulo. Primeiro, o nada, segundo a doutrina materialista. Segundo, a absorção no todo universal, segundo a doutrina panteísta. Terceiro, a conservação da individualidade com fixação definitiva do destino, segundo a doutrina da Igreja. E quarto, a conservação da individualidade com o progresso infinito, segundo a doutrina espírita. De acordo com as duas primeiras, os laços de família são rompidos pela morte e não há nenhuma esperança de se reencontrarem. Com a terceira, há possibilidade de se reverem, contanto que estejam no mesmo meio, podendo esse meio ser o inferno ou o paraíso. Com a pluralidade das existências, que é inseparável no progresso gradual, existe a certeza da continuidade das relações entre os que se amam, e é isso que constitui a verdadeira família. E aí vem as instruções dos espíritos. A primeira é limite da encarnação. É uma mensagem de São Luís. Quais são os limites da encarnação? A encarnação não tem, propriamente falando, limites nitidamente traçados, se por isso se entende o envoltório que constitui o corpo do espírito, pois a materialidade desse envoltório diminui à medida que o espírito se purifica. Quer dizer, quanto maior a elevação do espírito, mais purificado é o seu perispírito. Vai diminuindo a materialidade do perispírito. Os missionários têm um perispírito menos denso, sua aura é maior. Em certos mundos mais avançados que a Terra, ele já apresenta menos compacto, menos pesado e menos grosseiro, e, consequentemente, menos sujeito a vicissitudes, quer dizer, às expiações, né? Num grau mais elevado, se materializa e acaba por se confundir com o perispírito. De acordo com o mundo a que o espírito é chamado a viver, ele se reveste do envoltório apropriado à natureza desse mundo. O próprio perispírito sofre transformações sucessivas. Eteriza-se mais e mais, até a purificação completa, que constitui a natureza dos espíritos puros. Se mundos especiais estão destinados como estações aos espíritos mais avançados, estes não ficam sujeitos a eles como nos mundos inferiores. O estado de libertação que já atingiram permite que eles viajem para toda parte, onde quer que sejam chamados, pelas missões que lhes foram confiadas. Se considerarmos a encarnação do ponto de vista material,
tal como a vemos na Terra, podemos dizer que ela se limita aos mundos inferiores. Portanto, depende do espírito libertar-se mais ou menos rapidamente da encarnação, trabalhando pela sua purificação. Temos ainda a considerar que no estado de erraticidade, ou seja, no intervalo das existências corporais, a situação do espírito está em relação à natureza do mundo a que o liga, o seu grau de adiantamento. Ou seja, nos intervalos entre encarnações, ficamos na erraticidade, ligado através da nossa vibração, do nosso grau de evolução, ao mundo ao qual estamos ligados para o aprendizado. As regiões abismais, os umbrais grossos, os umbrais mais finos, né? Os postos de socorro, todos estão no entorno do planeta para abrigar em cada uma dessas regiões aqueles que precisam reencarnar para o seu desenvolvimento, cada um segundo as suas necessidades e merecimento. Assim, na erraticidade, ele é mais ou menos feliz, livre e esclarecido, segundo for mais ou menos desmaterializado. Então, por sermos ainda tão densos, nosso perispírito também é muito denso. Isso explica, né? Porque muitos espíritos já desencarnados não conseguem perceber que estão desencarnados. A gente vê muito exemplo nas obras do André Luiz, segundo instrução dos espíritos, necessidade da encarnação. A encarnação é uma punição e somente os espíritos culpados é que estão sujeitos a ela? Pergunta, né? A passagem dos espíritos pela vida corpórea é necessária para que eles possam realizar, com a ajuda do elemento material, os propósitos cuja execução Deus lhe confiou. É ainda necessária por eles mesmos, pois a atividade que então se veem obrigados a desempenhar os ajuda a desenvolver a inteligência. Deus, sendo soberano e justo, deve agir igualmente com todos os filhos. É por isso que ele concede a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de ação. Todo privilégio seria preferência, e toda preferência é uma injustiça. Mas a encarnação para todos os espíritos é apenas um estado transitório. É uma tarefa que Deus lhes impõe no princípio da existência, como a primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Os que executam essa tarefa com zelo sobem rapidamente e de maneira menos penosa os primeiros degraus da iniciação e gozam mais cedo o resultado de seu trabalho. Os que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes concede, retardam o seu progresso. E é assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnar. E é então que a encarnação se torna um castigo. Então, pela lei de ação e reação, conforme o tamanho das bobagens que fazemos, teremos que reencarnar para limpar. E se fizermos bobagem novamente teremos que limpar. Até a gente deixar de fazer as bobagens e apenas limparmos. Aí vai chegar uma hora que não tem mais sujeira para limpar. Erro novo traz novo aprendizado, mas repetir o erro, insistir no erro velho, não nos deixa sair do lugar, porque significa o quê? Que não aprendemos com ele. Observação. Uma simples comparação nos fará compreender melhor essa diferença. O estudante atinge os graus superiores sem ter percorrido a série de classes que os levam até lá. Essas classes, por mais trabalho que exijam, são o meio de atingir o fim e não uma punição.
O estudante trabalhador abrevia a caminhada, encontrando menos dificuldade. Acontece o contrário com aquele que a negligência e a preguiça o obriga a repetir certas classes. Porém, não é o estudo que constitui a punição, mas a obrigação de recomeçá-lo em cada classe. É o que se passa com o homem na Terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no começo da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o senso moral está bastante desenvolvido e que se vê obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, enquanto já podia ter atingido o fim, é um castigo pela necessidade em que se acha de prolongar a sua permanência nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração de sua encarnação material, mas franquear de uma vez os graus intermediários que o distanciam dos mundos superiores. Então, depende de nós. Ou fazemos ou ficamos reclamando. Os espíritos não poderiam encarnar uma só vez no mesmo globo e passar suas diferentes existências em diferentes esferas? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem na Terra exatamente no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças existentes entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, revelam os graus que tem de percorrer. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria a finalidade das encarnações efêmeras das crianças que morrem em tenra idade? Teriam sofrido sem qualquer proveito, nem para elas, nem para os outros. Deus, cujas leis são todas soberanamente sábias, nada fez de inútil. Pelas reencarnações no mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se pusessem de novo em contato, tendo assim ocasião de reparar as suas faltas recíprocas e tendo em conta as suas relações anteriores, quis ainda fundar uma base espiritual, os laços de família, apoiando numa lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Então, resumindo, né? Essa passagem do Evangelho que esclarece para a gente a importância da encarnação para a elevação do homem. Por que reencarnamos? Deus nos criou simples e ignorantes, porém com finalidade de evoluirmos e chegarmos à perfeição. Encarnados na Terra, muitas vezes, nos afastamos das leis e acabamos nos desviando de nosso caminho. Criamos alguns embaraços e desavenças e somente podem ser resolvidos em outra encarnação. Muito embora na erraticidade, ou seja, no plano espiritual, possamos nos entender com os nossos desafetos. É a necessidade da prática. Dessa forma, temos que a pluralidade das existências ou reencarnação serve como oportunidade para que possamos reparar os erros de uma vida anterior, passando por novas experiências, ou prosseguirmos no trabalho do bem, acelerando o nosso processo rumo à evolução. Assim como na Terra, no plano espiritual, também formamos famílias que são ligadas pela afeição e semelhança de inclinações. Nem sempre todos reencarnam na mesma oportunidade, porém, ainda que separados momentaneamente, permanecemos ligados pelo pensamento. Ao desencarnarmos, nos reunimos a esses irmãos afins. Não há limite para reencarnarmos e, à medida que vamos trabalhando pela nossa purificação e elevação moral, nosso corpo material se transforma, ficando mais fluido e leve. Assim, concluímos que as diversas reencarnações têm por objetivo a melhora progressiva da humanidade. É uma lei de Deus que nos impõe essa prova como a primeira existência
que faremos do nosso livre arbítrio. Aqueles que compreendem essa lei e se empenham, mais cedo deixam de reencarnar no corpo material, alcançando os mundos felizes em que não existe mais dores e sofrimentos. Por isso Jesus afirma: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Boa semana, fiquem com Deus, amo vocês.